Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Mudança. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Já pega a sua xícara de chá, a sua xícara de café e se aquece. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor. O texto bíblico que nós leremos hoje é um texto bíblico conhecido, fala sobre Abraão, sobre Agar e sobre Sara. O primeiro texto que nós iremos ler se encontra lá no capítulo 16 do livro de Gênesis, verso 2, que nos diz o seguinte: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. É interessante porque a gente sabe que dentro da história o Senhor já havia prometido a Abraão que ele seria pai de multidões, que Abraão teria uma grande descendência. Mas você também deve saber que Sara era estéril e, como esposa estéril, ela não tinha dado até então os filhos a Abraão. Mas quando Deus promete algo, ele cumpre. O problema está na espera. Muitas vezes nós não queremos esperar a promessa se cumprir. E Sara deu aquele jeitinho, aquele empurrãozinho, aquela ajudinha ao Senhor para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida de Abraão, trazendo então sua serva Agar, uma egípcia, para que ela se deitasse com Abraão. Eu sei que na cultura atual isso pode parecer surreal, porque atualmente você que é esposa ou deseja ser esposa de alguém, trazer outra mulher para coabitar, ou seja, para ter relações sexuais com o seu esposo, é algo surreal, é inimaginável. Mas naquela época não era. Naquela época era algo aceitável se essa mulher estava tendo algum tipo de dificuldade para gerar filhos. Isso porque a descendência para o homem era algo extremamente importante. Perpetuar seu código genético e manter sua descendência para que seus descendentes herdassem a terra, herdassem as posses, administrassem e continuassem o legado, era algo de grande importância. E você vai poder observar isso em Gênesis capítulo 30, onde você vai ver que Raquel e Lia fizeram a mesma coisa com Jacó. Ambas trouxeram suas servas para coabitarem com seu esposo. E é interessante porque, voltando o foco para Sara, Abraão e Agar, nós conseguimos observar que Sara aqui está entregando Agar de bandeja para Abraão. Ela precisava, na mente dela, na cabeça dela, para que ela fosse mãe, ela precisava de Agar. E o tempo passa. O tempo passa e alguns historiadores vão dizer que 14 anos depois, quando Ismael, o filho de Abraão com Agar, já tinha cerca de 14 anos, Ismael, ele começa a caçoar de Isaac, debochar, depende do texto bíblico que você vai ler, depende da versão que você vai ler. Mas o verso 9 e o verso 10 do capítulo 21 vão dizer o seguinte: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. É interessante aqui, porque depois que Sara tem Isaac, ela passa a considerar Ismael como filho da escrava. Sara deixou de interpretar Ismael como o filho que ela teria através de Agar. Sara, ela olha para Ismael caçoando de Isaac e o texto bíblico não deixa claro o teor dessa brincadeira, de que maneira Ismael fez para caçoar de Isaac, o que Ismael fez especificamente. Mas quando Sara olha para aquele menino que também deveria ser considerado seu filho, ela muda. E ela já vinha mudando há um tempo antes.
Se você começar a observar, quando Agar está grávida, Agar já foge para o deserto com medo de Sara. Sabe qual é o problema que eu consigo observar nessa história? É que Sara mudou com Agar, mesmo sendo Sara que promoveu todo esse enredo, mesmo a decisão tendo partido de Sara. E sabe por que Sara mudou com Agar? Porque as pessoas mudam, e principalmente mudam quando deixam de precisar de nós. As pessoas vão mudar com você quando entenderem que talvez você não sirva mais para os planos delas, não se encaixe mais naquilo que elas gostam, não se encaixe mais nos lugares que elas desejam frequentar, não se encaixe mais nos planos delas. As pessoas vão mudar com você simplesmente pelo fato de talvez você não ter mais aquilo que você tinha antes e que oferecia conforto a elas. Um carro, um espaço seguro, um abraço ou até mesmo uma posição de influência, até mesmo uma rede de contatos. As pessoas vão mudar, porque seres humanos são mutáveis. Quem não muda é o Senhor. Então, eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: deposite suas expectativas em Deus, confie em Deus, se segure e se firme em Deus, não nas pessoas. E talvez isso possa parecer óbvio e possa parecer clichê no falar, mas no praticar, muitas vezes nós nos esquecemos. Interpretamos em alguns momentos que as promessas do Senhor nas nossas vidas vão se cumprir a partir da presença dessas pessoas, a partir da ação dessas pessoas. E eu quero dizer para você que o Senhor não precisa de pessoas para poder cumprir aquilo que Ele quer cumprir na sua vida. Então, não deposite expectativas. As pessoas vão mudar, mas o Senhor nunca falha e com certeza nunca mudará.